E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Sakamoto aqui para mais um vídeo do Tudo Xixi Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou no Pix ou boleto, você garante mais 5%. Envio rápido para todo o país e tem o selo de confiança do TSM. Vídeo de hoje estamos aqui para passar dicas para você que gosta de controlador de calor. Eu sei que tem uma boa parcela que é mais fã das folhas de alumínio, mas eu vou falar uma grande verdade. Dá para se obter resultados maravilhosos com um bom uso do controlador de calor, desde a sua higiene até o seu preparo, tá certo? Seguinte, já vou falar aqui do meu setup, já vou tirar uma peça de carvão. Eu estou aqui utilizando Sultan Midi Ink Gold com esse preto no coração e também aqui na central nesse polímero de alta qualidade. Essa coloração tá demais, combinando com esse brilhante do metal dourado, coisa linda, cara. E o ink, vai lembrar, né? Faz menção à tatuagem, então por isso tem a coloração preta, coisa linda. E também tem o Milk, que nós já falamos por várias e várias vezes aqui no canal. Estou usando um Roche, como você está conferindo aí o nosso preparo, um Roche Oblak, um Roche internacional. Ele tem o seu uso mais apropriado para o controlador de calor. E qual que é a dica inicial do preparo, do How to Pack? É você pegar o tabaco e dispor ele de uma forma mais fluffy, mais solta aí no Roche. E aí, com o auxílio de um furador, você vai espalhando, criando algumas passagens de ar, sem deixar aquele socadão, sabe? Aquele prensado, porque aí não vai ter aquela queima diferenciada. Eu gosto de fazer assim no controlador de calor, deixando a essência mais solta. E é claro, estou aqui com uma belíssima Zig Mix para fazer uma sessão de altíssima qualidade. E sempre respeitando a altura da borda, mas deixando algumas pequenas pontas aí das essências, né, de essência no geral, tocando o controlador de calor para ter esse aquecimento inicial de uma forma um pouco mais avançada, mas sem aquecer demais, sem superaquecer, tá certo? Então, colocou o tabaco soltinho, bonitinho, deu aquela mexida aí com um furador como eu fiz, sempre dando uma olhada assim nessa questão, coloca o Roche na altura dos olhos, dá uma verificada desse tabaco saindo um pouquinho, só um pouco, tá? Coisa de 1, 2 milímetros, é bem preciso mesmo, mas é uma dica que acaba funcionando, pelo menos comigo, muitíssimo bem. E o controlador que nós estamos aqui, ele é um pouco diferente, mas o funcionamento ele é válido para, seja controlador de inox, como neste caso, como de alumínio, que no caso é o Lotus da Kalud, entre outros disponíveis no mercado, tem também da Maranjá, tem de outras marcas brasileiras, mas enfim, vamos lá. Colocou o controlador e aí posteriormente as peças. Não precisa superaquecer esse controlador no sentido de colocar no fogareiro. Não tem necessidade nenhuma. Porque quando você deixa esse tabaco sobrando um pouquinho, o controlador, quando ele está ali assentado em cima do Roche e com as peças de carvão, você já vai dando uma liga. Meio que você cria uns leves conectores de calor para jogar para todo esse tabaco e também ter uma sessão muito saborosa logo desde o início. Isso é muito bacana. É algo que eu venho aprendendo pouco a pouco, que eu peguei, eu falei, por que tem esse tabaco saindo um pouquinho e que gera esse calor bacana sem superaquecer o Roche? Eu achei bem legal, que é uma técnica muito utilizada principalmente na Europa, falando aí de Alemanha, que o consumo de controlador de calor é massivo. Eu coloquei as 3 peças de carvão para fazer esse aquecimento. Vou dizer que no comparativo de calor, quando se coloca 3 peças de carvão hexagonal comparado ao cúbico, que é o mais utilizado lá fora, tem uma, não desproporção, mas tem aí uma diferença assim da quantidade de calor. Então eu deixei só para as primeiras puxadas e tudo mais. É como você dá aquelas primeiras puxadas com 3 peças de carvão com o uso de folha de alumínio. E aí aqui ocorre da mesma forma. Mesmo tendo o nome controlador de calor, né, no inglês é o Heat Management. Como que é, Patrick Maia? Heat Management Device. Eu acho que é isso, mas a gente chama de HMD. É, né? o famoso HMD. Só mandando em inglês. HMD né? é melhor. Não, vou falar com calma, que aí fica mais bonito. É o Heat Management Device, que é um dispositivo de controle, né, de controle de calor. Mas é o controlador de calor no geral, certo? Então, aqui,
Coloquei os carvões, mesmo com esse nome, vale ressaltar que é importante a rotação das peças. Não dá para fazer toda aquela rotação que a gente faz 360 num roche com alumínio, mas dá para você ir trocando as posições. Afinal de contas, ele vai dar uma leve apagada dependendo do controlador que você estiver utilizando, se não tiver aquela oxigenação. E, por exemplo, eu coloquei nessa posição, agora eu coloco do outro lado, deixando a parte que estava em contato com o controlador agora para cima, para manter o carvão muito bem aquecido. Patrick Maia, enquanto eu degusto, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade, porque eu já falei muito, agora é hora do deguste. Olha, eu tenho mais uma dúvida, porque você falou aí de deixar o tabaco mais soltinho, né? Porque essas partes que entram em contato com o controlador de calor, eles servem meio que como condutores mesmo, né? Só que aí no caso você está usando um tabaco claro. Mas na sua opinião, para tabaco escuro, que geralmente é mais prensado, você acha que funciona da mesma forma? O tabaco escuro, foi muito bom você ter falado nisso. Ele tem uma outra resistência ao calor. Geralmente, tá? Geralmente, não é uma regra. Ele tende a ser um pouco mais resistente, no sentido do gosto não alterar com essa rapidez, ter um tempo diferente para aguentar esse calor. Então, o que dá para ser feito? Da mesma forma, deixando solto bem bonitinho, só que aqui, com as 3 peças, dá para ter um tempo maior, mas é coisa de pouquíssimos minutos a mais, baseado somente nas minhas experiências. Então as dicas que eu estou dando nesse vídeo são baseadas nas minhas vivências. É claro que nesse controlador é bem diferente, né? Porque você consegue colocar as 2 peças de carvão hexagonal deitadas. Quando você usa um Lotus da Kalud, você tem que usá-las em pé. Então a minha recomendação, para aquecer, você deixar as peças deitadas, como já vi em várias fotos e vídeos e tudo mais, você coloca as 3 em pé, e aí você vê que vai derrubando como se fosse um dominó, e ela começa a se entrelaçar de uma certa forma, fazendo até um casamento bonito, visualmente fica bonito. E de acordo com o aquecimento que você vai puxando e vai sentindo que precisa reduzir essa quantidade de calor, você desfaz, né, essas quedas, deixando elas em pé. Ou você pode tirar a 3ª peça e deixar somente 2 deitadas, quando elas, né, forem possíveis de serem deixadas desta forma. É importante salientar que, assim como o uso, né, no uso de folhas de alumínio, no controlador é feeling também, você precisa sentir na questão do cheiro. O cheiro, ele é um indicativo muito poderoso com relação à quantidade de calor que está sendo colocada no seu roche. Um cheiro muito forte é sinal que ele está passando da quantidade ideal para se iniciar, ou daquele momento que você resolveu ali parar para prestar atenção. E também tem o nível de fumaça. Você sentiu que tem um grande nível de fumaça? Pode ser que seja necessário reduzir também. E aqui, Patrick Maia, na hora de você assoprar, ó, aqui tá uma fumacinha ok, na minha humilde opinião tá um nível bem de boa. Quando tá aquela chaminé, pode ser que ele tenha passado do ponto. Então é uma questão muito de sensibilidade. Você tem que ir trabalhando o seu feeling com relação a como está o seu roche, porque necessariamente vamos preparar da mesma forma. Você vai talvez escolher uma essência diferente da qual eu estou utilizando aqui, o seu controlador pode ser diferente, o seu carvão pode fornecer um calor a mais ou a menos. O importante é ter e trabalhar ao longo de todo esse processo o seu feeling, a sua sensibilidade na questão de percepção visual e também de sabor, que é uma das principais. E ressaltando, né, Patrick Maia? Entre fumaça e sabor, eu fico com sabor. Eu também, porque fumaça é consequência, né? O sabor é o que eu acho que dá prazer de verdade durante a sessão. E dá pra ter um nível bacana aqui, ó. Tô usando só 2 peças e tá bem legal. Não tá? Com certeza. Olha, eu quero saber de você como é o seu uso com o controlador de calor, quero sua participação aqui nos comentários, mas esse ponto que eu citei é o feeling, por isso que aqui no canal eu não gosto de trazer verdades absolutas, nossa, o que eu falo vira regra de maneira nenhuma, porque eu estou utilizando algo que é um pouco diferente da rotina, que é o controlador de calor, porque baseado nos meus testes, fiz questão de tentar aprender e continuo aprendendo para trazer possibilidades, para ajudar da melhor forma possível. Lembro, reitero em todo vídeo possível, eu só sou um ponto a mais tentando agregar alguma coisa aqui no mundo da xixa. Então quero o seu relato nos comentários. Controlador de calor vale muito a pena.
usando muito bem, e assim como um bom roche com alumínio, que você limpa bem direitinho o seu roche, com o controlador é a mesma coisa. Faça a limpeza do seu roche e também do controlador de calor. Caso você tenha gostado desse conteúdo específico de controlador, eu posso falar a respeito de limpeza, que tem itens que você vai comprar assim de tempos em muitos tempos e vai manter o seu roche e também o seu controlador numa qualidade muito, muito bacana. Uma coisa que eu sempre falo, se vai usar alumínio, se vai usar controlador de calor, não dá para utilizar, né, um roche com crosta. Se tem possibilidade de gastar pouco e manter o seu visual e principalmente seu desempenho da melhor forma possível, é importante a gente fazer, não é mesmo? Então, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Um grande beijo, um forte abraço e fui!